Domingos são dia de refletir, né? Refletir na semana, refletir na vida. Nada como um domingo à noite pra gente poder refletir. Oi, oi. Domingos reflexivos. Tá virando rotina isso aqui, hein? Domingo à noite vim aqui pra gente bater um papo, pensar um pouco sobre a vida, refletir. Oi, meu amor. Muito bem. Então, eu vou começar já com vocês, meus meus queridos, meus lindos. Então é o seguinte, hoje eu estava lendo esse livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Na verdade, eu já estava fazendo o resumo dele. E daí eu cheguei na parte desse livro que fala sobre a parábola do asno e do cavalo. Eu acho que estava encobrindo aqui a minha voz. Assim, fica melhor. Então eu cheguei na parte dessa parábola e eu falei, nossa, essa parábola ela é muito interessante. Aqui fala da questão de emprestar dinheiro e, enfim, fala dessa questão financeira. Mas eu acredito que essa parábola ela serve para vários aspectos da nossa vida, não só nessa questão de finanças. Então eu vou falar para vocês sobre essa parábola. Então, lá na Babilônia tinha um fazendeiro que ele sabia ouvir o que os animais falavam. E toda noite, quando terminava o serviço, ele ficava lá pertinho do celeiro ouvindo o que os animais ficavam conversando. E daí, numa noite dessas, ele ouviu o cavalo se queixando para o asno. O cavalo chegou para o asno e falou assim: Nossa, eu não aguento mais a minha vida. Eu estou trabalhando tanto, de sol a sol, puxando aquele arado. Meu pescoço já está ralado. Eu tô sofrendo demais. Minhas pernas estão doendo. Ai, asno, você é muito feliz. Eu queria que você me ajudasse, porque a tua vida é muito boa. Você só tem que levar o fazendeiro de vez em quando para a cidade. Você não precisa trabalhar todos os dias. E quando você não precisa trabalhar, você pode ficar aqui descansando e comendo feno. Então o asno, que era uma pessoa não, né? Um animal, o asno, que era um animal de bom coração, ele teve uma ideia e ele quis ajudar esse amigo, que era o cavalo. Eles eram muito amigos. E ele chegou para o cavalo e falou assim: Olha, cavalo, eu tive uma ideia. Amanhã de manhã, quando o escravo chegar para pegar você para levar para o trabalho, você deita no chão e ruge, não sei usar a palavra, geme o mais alto que você puder, para que ele pense que você está doente. E daí ele não vai te levar para o trabalho e você vai poder ter um dia de descanso. Beleza? No outro dia de manhã, o escravo foi lá buscar o cavalo. E o cavalo deitou no chão e gemeu, fez aquela maior furdunço. E o escravo foi até o fazendeiro, que já tinha ouvido a conversa. E chegou no fazendeiro e falou o seguinte: Fazendeiro, ó, o cavalo tá doente, não sei o que a gente vai fazer. Quem vai puxar o arado no lugar do cavalo? E o fazendeiro falou: Leve o asno. E o asno foi. O asno foi, trabalhou o dia inteiro. No final da tarde, o asno voltou do trabalho, todo esfolado, com o coração partido, arregaçado e com as pernas doendo. E ele ficou muito chateado, porque o fardo do cavalo ficou nas costas do asno. Então, o asno disse para o cavalo: Olha, você é um animal muito preguiçoso. E o seguinte, eu ouvi o fazendeiro falando com o escravo que se você fingir de novo que está doente, ele vai te mandar para o açougue. E os dois assim terminaram a amizade. E fica essa reflexão de domingo à noite. Qual é a reflexão? Qual é a moral dessa história?
Aqui no livro, ele fala da moral seguinte: que se você deseja ajudar um amigo, ok, ajude, mas de modo que os fardos do seu amigo não sejam colocados sobre seus ombros. E fica essa reflexão não só nessa questão do asno e do cavalo, mas fica essa reflexão para a gente perceber quantas vezes a gente quer ajudar alguém e ao invés de ensinar essa pessoa a pescar, a gente dá o peixe para essa pessoa. Quantas vezes a gente se coloca em situações complicadas? Quantas vezes a gente carrega o fardo daquele nosso amigo, daquele nosso familiar? Quantas vezes a gente se nega, né, para ajudar o outro? Fica esse questionamento, sabe? O livro é esse aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que fala sobre finanças, não tem nada a ver com essa reflexão que eu trouxe aqui para esse domingo reflexivo. Mas ele tem a ver, essa parábola eu trouxe nesse contexto, sabe? Da gente se perguntar. Quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente tem que cuidar para não carregar o fardo dessa pessoa, sabe? Porque cada um tem o seu fardo, cada um tem a sua cruz para carregar. E quando a gente carrega a cruz do outro ou o fardo do outro, a gente carrega a nossa cruz e a do outro. E isso nos prejudica. Mas isso também prejudica o outro, porque aquela cruz, aquele fardo era para ele carregar. Então, aqui não fica a questão de, ai, você não pode ajudar mais ninguém, você não deve ajudar o outro, pelo contrário. A gente deve ajudar sempre que possível. A gente sempre tem que ajudar o outro. A gente está nesse mundo, nessa sociedade, para se ajudar, certo? Mas a gente fica com essa reflexão. Será que ao ajudar o outro neste ponto ou naquele ponto, eu estou fazendo a coisa mais assertiva? Será que ajudar essa pessoa nesse ponto vai fazer com que eu carregue o fardo dessa pessoa, ao invés dela carregar o fardo que é de propriedade dela, que é da necessidade dela carregar para o aprendizado dela? Fica essa reflexão. Porque existem alguns eneatipos, e quando vocês estudarem de eneagrama, ou vocês que já conhecem eneagrama, vão entender o que eu digo. Existem alguns eneatipos que se anulam. O 2 e o 9 totalmente nessa perspectiva. Eu ia falar bem isso. O dois ele se anula, ele ajuda o outro porque ele quer ser amado. Então, muitas vezes ele deixa as vontades dele de lado para ir ajudar o outro. O 9 ele tem essa mesma atitude externa, esse mesmo comportamento em ajudar o outro, mas não é porque ele quer ser amado, mas porque ele quer manter a paz. Então, por vezes, ele se anula para ajudar o outro. Porém, quando a gente se anula, isso não faz bem para nós. E quando a gente carrega o fardo do outro, isso não faz bem para o outro. Porque cada um tem o seu crescimento. As coisas acontecem na nossa vida porque elas fazem parte da nossa evolução. Então fica aí essa reflexão para pensarmos nesse domingo à noite, né? Esse domingo reflexivo que já está virando rotina, a gente vir aqui no domingo à noite para conversar, para bater um papo sobre isso, sobre reflexões da semana ou do dia. Fica aí essa questão para vocês se auto-observarem. Vocês são pessoas que se anulam para ajudar os outros? Vocês são pessoas que carregam o seu fardo e o do outro? Como que é essa questão para vocês? Como que vocês se colocam? Se observem. Se observem. Se vocês não estão se anulando, não estão deixando suas vontades de lado,
Se estão falando sim, mas querendo falar não, né? E também, e também num outro contexto. Veja se você não está sendo o cavalo. Veja se você não está colocando o seu fardo para outra pessoa carregar. Veja se você não está colocando a sua responsabilidade nas costas de outra pessoa. Se você não está fazendo com que os outros carreguem a sua cruz, o seu fardo, se observe, se observe e tome cuidado. Ninguém pode negar que a nossa responsabilidade tem que ser carregada por nós, tá? Então fica a reflexão para os dois lados da moeda. Se você é a pessoa que se anula para ajudar o outro, ou se você é a pessoa que está colocando o seu fardo nas costas do outro. Tá bom? Então, um beijo, né, amores? E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de domingo à noite, tá bom? Até mais. Tchau!